Olá, professor Willie Dingson aqui. Olha só, o eletrocardiograma continua sendo um exame fundamental para o diagnóstico das síndromes coronarianas, seja ela de origem aguda ou sejam elas de origem crônica, tá? E os achados eletrocardiográficos dentro desse contexto podem variar muito. Isso vai depender de fatores como, por exemplo, o tempo de isquemia, né? Se é agudo, se é crônico, a extensão, tá, dessa isquemia, dessa lesão, se ela está ocorrendo de forma transmural ou simplesmente localizada ali subendocárdio, tá? Subendocárdica. A própria topografia, qual parede que está sendo acometida, é a parede anterior, é inferior, é lateral. E, claro, se eu tenho outras condições clínicas associadas que podem atrapalhar, podem mascarar os achados clássicos, tá? Como um bloqueio de ramo esquerdo, Wolff-Parkinson-White, marca-passo, tá bom? Bem, sempre é importante, diante desse contexto, nós diferenciarmos, né? Separarmos os indivíduos que estão apresentando um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento segmento ST e infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST. Porque isso é que vai nortear o nosso tratamento, tá? Isso que vai determinar o tratamento na urgência e emergência. Pois bem, o foco o tema da nossa aula hoje é o supradesnivelamento do segmento ST, tá? Bem, o achado, digamos assim, mais precoce, tá? Salvo a onda T hiperaguda, que nem sempre é possível você perceber pela rapidez com que ela se forma e desaparece, tá? É o supradesnivelamento do segmento ST. E de todos os achados que nós podemos encontrar nesse contexto de síndrome coronariana, o supradesnivelamento ST é o que tem mais consistência quando se trata de isquemia, tá? E o que leva ao surgimento do supradesnivelamento do segmento ST são as correntes de lesões, tá? Nesse caso aqui, a corrente de lesão transmural. Olha só, em condições normais, o segmento ST ele é praticamente isoelétrico. Isso acontece porque as células saudáveis, as células miocárdicas saudáveis, sadias, elas vão chegar praticamente juntas, tá? Aquelas fases iniciais e intermediárias da repolarização, que corresponde à fase de platô do potencial de ação, tá? Olha só, o PR é que determina o surgimento, que determina quem é a linha de base, tá? Em condições normais, o segmento ST, que é esse trecho do eletrocardiograma entre o fim da despolarização ventricular e a onda T, né, que é o início da repolarização ventricular, olha só, complexo QRS, despolarização ventricular, onda T, repolarização ventricular. O segmento ST é esse trecho entre o final da despolarização e o início da repolarização. Classicamente, nós marcamos o início do segmento ST pelo ponto J, tá? Bem no final do complexo QRS. Em condições clínicas normais, o segmento ST tem que vir na linha de base, tá? Vir na linha de base. Um supradesnivelamento do segmento ST ele é marcado quando nós temos uma elevação desse segmento ST. Classicamente, utiliza-se o ponto J para marcar, né, para comparar o ponto J com a linha de base. Hoje tem outros autores que defendem essa medida 0,04 segundos após, tá? Mas eu vou ter um momento específico, uma aulazinha específica que eu estou preparando só para dar essa sacada, tá? Que aumenta a sensibilidade diagnóstica diante de um supra do segmento ST. Nesse momento, vamos utilizar a forma clássica. Ponto J, segmento ST, está acima da linha de base, portanto, eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST, ok? Muito bem. Olha só, por que isso acontece? A isquemia,
ela leva a um processo inflamatório local, e os efeitos desse processo inflamatório acabam alterando as propriedades elétricas das células miocárdicas, tá? Reduz o potencial de repouso da membrana, tá? Reduz a própria duração do potencial de ação. E o que acontece é que isso gera um gradiente de voltagem entre as áreas sadias e a área sã. É como se eu tivesse um vetor. Como se eu tivesse, não, eu tenho um vetor nesse momento, apontando das áreas sadias em direção às áreas comprometidas, tá? E como que seria isso? Para ficar mais fácil, olha só. Imagine que eu tenho uma atividade, uma lesão, tá? Uma lesão miocárdica aqui nesse trecho. E agora, como as propriedades elas foram alteradas, eu tenho um vetor apontando das áreas sadias em direção à área comprometida, tá? O que vai ter ali naquela área comprometida? Trocando por miúdos, é como se eu tivesse uma repolarização ventricular precoce. Como se eu tivesse uma repolarização ventricular precoce. Como se eu tivesse, não. Na verdade, tem uma repolarização ventricular precoce, tá? Só que patológica, ok? Então, supradesnivelamento do segmento ST diante de uma síndrome coronariana, um infarto agudo com supra do segmento ST, eu vou ter, naquela área ali, aquela área isquemiada, uma repolarização ventricular precoce, tá? Patológica. E isso acontece porque os vetores estão apontando das áreas sadias em direção à área comprometida, tá? Em direção à área comprometida. Dessa forma, olha só, se eu pegar um exemplo, um eletrodo aqui e colocar de frente para essa área comprometida, nós vamos observar, tá, que o vetor vai estar apontando em direção a esse vetor. Lembrem-se, uma vez que o vetor está apontando para o eletrodo registra positivo, tá? Então, eu tenho uma elevação do segmento ST. Só para efeito de comparação, olha só o que acontece quando eu tenho uma corrente de lesão subendocárdica. Olha só, comprometeu, não, somente o subendocárdio, tá? É uma região subendocárdica. Aqui, da mesma forma, eu terei um vetor, um gradiente apontando das áreas sadias em direção à área comprometida. Olha só, se eu tenho aquele mesmo eletrodo aqui, próximo a essa parede, o que nós observamos? Nós observamos o vetor fugindo, tá, do eletrodo. Como consequência, eu tenho um infradesnivelamento do segmento ST. Eu tenho um infra do segmento ST, tá? Então, vamos para alguns exemplos aqui. Olha só. Muito bem. Aqui eu vou direto para a alteração, tá? Eu sempre gosto de reforçar aquela base que nós temos que ir passo a passo na análise do eletrocardiograma para não deixar nada passar batido, tá? Sempre bato nessa tecla. O importante para o domínio do eletrocardiograma não é aquelas sacadas que você bate o olho e você já identifica as alterações, não. É você fazer o passo a passo, tá? Para que nós possamos identificar todas as possíveis. Quando você só foca naquela alteração que está chamando sua atenção, você acaba fechando o diagnóstico e deixa outros achados passarem batido, tá? Aquele passo a passo é sempre importante. Aqui eu vou direto para a alteração, simplesmente para não delongar muito essa aula, tá? E ficar mais fácil de você estar consumindo. Só que também nós teremos aí outras aulas eu fazendo esse passo a passo junto com vocês, tá bom? Então, nesse eletrocardiograma, eu identifico supra do segmento ST em D2, D3, AVF, tá? Como se fosse uma repolarização ventricular precoce, ou melhor, de novo, não como se fosse, é uma repolarização ventricular precoce patológica, tá? De origem isquêmica. Provavelmente a coronária direita obstruída, tá? Okay? Levando a uma corrente de lesão transmural, ou seja, comprometeu toda a parede miocárdica, tá?
Aí sempre tem essa pergunta, e esse infradesnivelamento do segmento ST aqui na parede anterior, nessa porção mais anterior, antroseptal? Isso aqui é subendocárdica? Bom, não podemos descartar essa possibilidade, mas muito provavelmente esse infradesnivelamento do segmento ST, ele é uma imagem em espelho, tá? Da parede inferior e ou posterior, tá? É uma imagem em espelho. Daí a importância de quando você estiver diante de um supra de parede inferior, realizar as derivações precordiais direitas e posteriores também, tá? Vamos a um outro exemplo. Olha só, aqui eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST em parede anterior. V2, V3, V4, V5, V6, D1, VL. Na verdade, anterior extenso, tá? Não só anterior, anterior extenso. Tá pegando toda a parede anterior, inclusive lateral. Provavelmente obstrução do tronco da coronária esquerda, tá? Muito bem. E aqui, olha só a complicação. Estamos diante de um suprão aí. Só que esse eletrocardiograma tem um outro achado associado. É um bloqueio de ramo esquerdo. Aqui eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo clássico. Um bloqueio de ramo esquerdo clássico. O problema do bloqueio de ramo esquerdo é que ele pode atrapalhar a nossa análise. Ele vai atrapalhar a nossa análise. Daí a importância de nos apegarmos ao contexto clínico do paciente. Chega para mim um paciente grave, quadro clínico dramático, com dor precordial, com fatores de risco, hipotenso, sudoreico, queixando do precordial, que é radiação para o membro superior, aquele quadro clínico típico, uma condição clínica grave, eu vou tratar ele como uma síndrome coronariana com supra do segmento ST, tá? Agora o paciente chegou lá, está queixando com uma dor ventilatória dependente, aí não sei por que você acabou resolvendo pedir um eletrocardiograma, a sua conduta vai ser diferente, tá? Então, daí a importância de você aliar esse eletrocardiograma ao quadro clínico do paciente. É esse quadro clínico que vai te nortear, que vai dizer a conduta que você vai tomar, tá bom? Isso é importante porque nem todo supra que você vai se deparar no pronto-socorro, na urgência e emergência, é em decorrência de uma síndrome coronariana, tá? Nem sempre. Olha só a quantidade de condições clínicas que podem ter supradesnivelamento do segmento ST. Pericardite aguda, tá? Eu tenho um supradesnivelamento difuso, o próprio infarto agudo miocárdio, como nós mencionamos agora. Bloqueio de ramo esquerdo, que é o exemplo anterior, tá? Eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, eu vou ter supra lá, tá? Repolarização ventricular precoce, aneurisma de ponta de ventrículo, tá? Sobrecarga ventricular esquerda, angina de Prince-Metal, tá? O espasmo coronariano, miocardite, enfim. Tem uma série de condições clínicas que eu vou ter, pode ter o surgimento do supradesnivelamento do segmento ST e ele não vai ter o mesmo valor dentro de uma síndrome coronariana, tá? Sempre muito importante, então, analisar o quadro clínico do paciente, tá? E buscar outros achados associados a esse supra que possam te direcionar para o diagnóstico final, tá? Tem uma série de dicas muito legais que nós utilizamos no dia a dia, que eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Olha só, galera. Salvem essa aula, tá? Compartilhem, mandem dúvidas para mim, para que eu possa continuar produzindo conteúdo e assim a gente disseminando conhecimento em relação ao eletrocardiograma. Vamos criar um grande movimento aí, tá? Um grande movimento para que todo mundo consiga dominar com maestria o eletrocardiograma. Esse é um dos meus maiores objetivos hoje, tá bom? Até mais!